mal, paga duas vezes. O empregador vai ter que pagar um novo aviso prévio, ainda que seja indenizado. Esse é o teor da súmula 230 do Tribunal Superior do Trabalho. Nessa linha de raciocínio, nós temos a questão do empregado rural. O empregado rural, com base no artigo 15 da Lei 5889/73, que é a Lei do Empregado Rural, lá você vai encontrar a seguinte regra: o empregado rural, se ele for despedido sem justa causa, ele não tem essa faculdade. Ele não tem a faculdade de reduzir 2 horas diárias ou faltar 7 dias corridos. Não, ele tem o direito de faltar 1 dia por semana. Então tome cuidado, você que está prestando provas, a regra ela é diferenciada do empregado urbano, regra da CLT, 488 da CLT, do empregado rural, artigo 15 da Lei 5889/73. Outro ponto importante é a questão da reconsideração no curso do aviso prévio. É a questão do arrependimento. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, que muitas vezes nós só damos valor às coisas quando nós perdemos ou temos a sensação de perda. E qual a ideia? O aviso prévio ele é um ato unilateral do empregado ou do empregador. Mas há a possibilidade de uma reconsideração de um arrependimento. Isso está previsto no artigo 489 da CLT. Só que você tem que tomar cuidado. O aviso prévio é um ato unilateral. Já a reconsideração é um ato bilateral, exigindo 2 requisitos cumulativos. Quais sejam? O primeiro requisito é a reconsideração da parte notificante antes do término do aviso prévio. De nada adianta isso, depois do término, tem que contratar de novo. Já o segundo requisito é a aceitação da parte contrária, porque pode ser que a parte contrária não aceite mais continuar trabalhando naquela empresa. E mais, há uma classificação da reconsideração. A reconsideração pode ser expressa, verbal ou escrita, ou ela pode ser tácita, caracterizada pela continuidade da prestação dos serviços após o término do aviso prévio. É isso, pessoal. Com isso terminamos o nosso bloco 1, o bloco tema do dia, onde analisamos as principais características desse importante tema de direito de trabalho, o tema aviso prévio. Segura um pouquinho que daqui a pouco iniciaremos o bloco 2, o bloco Pergunte ao Professor, onde eu responderei as perguntas enviadas por você, telespectador. Até daqui a pouco. Iniciamos agora o nosso bloco 2, o bloco Pergunte ao Professor. Participe do programa, mande e-mail para a gente, e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Mande a sua dúvida, que teremos um grande prazer em respondê-la. Vamos às perguntas. Primeira pergunta. Professor, há aviso prévio em contrato de trabalho por tempo determinado? Olha, essa é uma importante pergunta, a questão da possibilidade de aviso prévio em contrato de trabalho por prazo determinado ou contrato a termo. Veja bem, desde as origens do aviso prévio, a origem no direito civil, o aviso prévio ele foi criado em contratos sem prazo determinado. Contratos que duravam durante muito tempo, e se uma parte queria romper imotivadamente esse contrato, avisava previamente a parte contrária para ter um tempo de adaptação a essa nova situação fática ou jurídica. E a mesma ideia nós encontramos no direito do trabalho, ou seja, o aviso prévio ele é um instituto típico de contrato de trabalho por prazo indeterminado. A regra é essa. Só faz sentido termos aviso prévio em contrato de trabalho sem prazo para terminar. E se uma das partes queira imotivadamente romper o contrato, avisa previamente a parte contrária. Mas é oportuno consignar que essa regra não é absoluta. Excepcionalmente, nós temos a possibilidade de aviso prévio em contrato de trabalho por prazo determinado ou contrato a termo. Deixa eu explicar melhor. Nós temos
na própria CLT, importantes regras previstas nos artigos 479, 480 e 481 da CLT, que tratam do rompimento antecipado e imotivado do contrato a termo. Nessa linha de raciocínio, o artigo 879 da CLT estabelece o seguinte: se o empregador romper antecipada e imotivadamente um contrato a termo, vai ter que pagar uma indenização ao empregado correspondente à metade da remuneração que seria devida até o final. Já o artigo 480 da CLT estabelece que, se for o empregado que rompe antecipada e imotivadamente o contrato a termo, vai ter que pagar ao empregador uma indenização correspondente aos prejuízos ocasionados, tendo como limite o direito que o empregado teria em idênticas condições. Agora, veja bem, o contrato de trabalho prevalece o entendimento que ele tem natureza de direito privado. Portanto, a gente nunca pode esquecer o princípio da autonomia da vontade das partes. E com base nesse princípio, será que não é possível as partes estipularem contratualmente uma possibilidade de rompimento antecipado e imotivado sem o pagamento das indenizações dos artigos 479 e 480 da CLT? Isso é possível. Isso é possível com a estipulação contratual da cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirar o termo ajustado. É uma cláusula prevista no artigo 481 da CLT. Eu vou repetir a nomenclatura que eu extraí do próprio diploma consolidado. Cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirar o termo ajustado. Como aduz o próprio nome, é uma cláusula que assegura a ambas as partes o direito de colocar em fim esse contrato a termo antes do fim de forma imotivada. Só que tem um detalhe. E qual é o detalhe? O princípio da proteção está presente naturalmente nessa cláusula. E o artigo 481 estabelece o seguinte: se o direito ele for exercido por qualquer das partes, incidirão os princípios que regem a extinção de um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Tome cuidado com isso, principalmente você que está prestando provas. Não é que o contrato a termo ele se transforma em um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Não é isso. É que, se o direito do rompimento antecipado e imotivado for exercido por qualquer das partes, incidirão os princípios que regem a extinção de um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Dessa forma, dois institutos que nós verificamos só no contrato por prazo indeterminado incidem aqui no que concerne a sua extinção. E quais são eles? A multa de 40% do FGTS e, principalmente, o aviso prévio. E qual é a conclusão que nós chegamos? Que, excepcionalmente, existe aviso prévio em contrato a termo. Quando? Quando houver a cláusula assecuratória e o direito for exercido por qualquer das partes. Súmula 163 do TST, combinado com o artigo 481 da CLT. Quando você for ler a súmula 163 do TST, lá fala que existe aviso prévio em contrato de experiência quando houver a cláusula assecuratória do artigo 481 da CLT. E dessa forma, a regra que o aviso prévio só existe em um contrato de trabalho por prazo indeterminado, ela não é absoluta, comportando exceção. Tudo bem? Próxima pergunta. Professor, é possível redução de horário no curso de aviso prévio? Olha, como nós comentamos no bloco 1, é possível sim. O artigo 488 da CLT estabelece, e eu vou frisar mais uma vez, somente na hipótese de despedida sem justa causa, isso não é cabível no caso de pedido de demissão. Essa pegadinha já cansou de cair em prova. Se o empregado ele for despedido sem justa causa, qual é a opção, a faculdade dada a ele? Ele tem a faculdade de ou reduzir 2 horas diárias na sua jornada ou faltar 7 dias corridos. E frise-se, trata-se de um direito potestativo obreiro. E o que é um direito potestativo?
É um direito caracterizado pelo exercício por uma das partes e o estado de sujeição da parte contrária. Nós temos a potestade